Fala juventude, eu sou o Padre Henrique Maciel, missionário redentorista e venho até você para mais um episódio da nossa série Quem Pergunta Quer Resposta. E hoje nós vamos falar sobre o sacerdote, sobre a pessoa do padre. Padre pode ou não pode? Eu peço que você já se inscreva no nosso canal no YouTube, Redentoristas, que você ative o sininho para que você seja informado das novidades aqui do nosso canal e não deixe de comentar. Vamos então às perguntas. Posso perguntar? Sim, claro que pode. A carta de São Paulo aos Coríntios nos fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, é preciso que todos nós, homens, mulheres, jovens, idosos, crianças, cuidemos da nossa saúde física, psíquica e mental. Para que o sacerdote desempenhe bem a sua missão, a sua vocação de cuidar e zelar do povo de Deus, é necessário que ele esteja bem. Para isso, é importantíssimo cuidar da sua alimentação, da sua saúde física e por isso a atividade física é sempre bem-vinda para o padre. Mas olha só, tudo em excesso faz mal. Assim como o sedentarismo pode ser prejudicial à nossa saúde, também o excesso de atividade física pode tirar você, meu amigo sacerdote e padre, do seu caminho. Você que cuida da sua saúde, faz atividade física todos os dias, recebe o nosso like. Mas você que anda aí frequentando demais a academia e um pouco menos a capela, tome cuidado. Para grande parte dos jovens, ir para a balada, se divertir com os amigos, conversar, beber, dançar e até ficar é algo absolutamente normal. E realmente é normal buscarmos diversão, buscarmos alegria, estar com quem a gente gosta. Porém, uma pergunta que deve sempre estar no nosso coração, na nossa mente, é se esses lugares e as minhas atitudes estão convergindo com aquilo que eu acredito, com os valores que eu trago comigo, valores que eu aprendi da Palavra de Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Jovem, é preciso estar atento se os lugares onde temos ido não têm nos conduzido ao pecado e nos distanciado da santidade. A palavra padre vem do latim pater, que significa pai. E mesmo que o sacerdote, que o padre, não seja pai de sangue de seus filhos, ao se ordenar, ao se consagrar a Deus, ele recebe esta missão de zelar e cuidar dos seus filhos espirituais. Mas atenção, toda regra tem a sua exceção. Um homem que tenha sido casado, ao se tornar viúvo, ele que teve filhos com a sua esposa, quando esses filhos alcançam a maioridade, e se ele sentir no coração, este homem, que Deus o chama para este ministério, é possível sim que ele se forme, que ele estude e venha se tornar um padre. Por isso, nesta regra, padre pode ter filho. Casar não, ter sido casado sim. Você já pensou como seria a vida de um sacerdote se além de administrar sua paróquia, coordenar as pastorais, ele tivesse ainda que dar apoio e estar sempre presente junto da sua esposa e filhos? Seria uma tarefa bastante árdua. Não que isso não seja possível, no passado já aconteceu isso. Porém, pela tradição da igreja, os sacerdotes não se casam e se consagram inteiramente a Deus e a seu povo. Vale a pena lembrar o que nós já respondemos na pergunta anterior. Existem casos de padres que foram casados, que ao se tornarem viúvos, fizeram o discernimento, se prepararam e se tornaram padres. Dinheiro na mão é vendaval. Em nosso tempo, é possível viver sem fazer uso do dinheiro? Quem quer dinheiro? Eu acredito que não. Talvez em outros tempos, quando fazíamos escambo, a troca de materiais fosse possível, mas hoje, absolutamente não. Quando nós ouvimos da palavra de Deus que o trabalhador é digno do seu salário, nós temos a garantia de que Deus dá assistência a todos aqueles que Ele chama para servi-lo mais de perto, para anunciar o seu reino. Porém,
Quando falamos deste valor, deste dinheiro que os padres e religiosos recebem para as suas necessidades, usamos o termo côngrua, que significa uma pensão para a necessidade e a subsistência deste religioso, deste sacerdote. Vale a pena lembrar sobre esse assunto do voto de pobreza. Os religiosos fazem votos de castidade, pobreza e obediência, se comprometendo a viver uma vida mais simples, com humildade e com modéstia. O discernimento vocacional é constante e diário na vida do ser humano. Escolher entre esse ou aquele caminho, escolher entre seguir ou desistir, avançar ou ficar parado. Por isso, meu irmão, minha irmã, é muito importante que a gente entenda que discernimento vocacional é uma atitude, é uma postura diante das infinitas possibilidades que a vida nos dá. E nesta revisão constante do caminho que estamos trilhando, sim, é possível que algum sacerdote entenda que o seu chamado a servir a Deus desta maneira já tenha se dado por concluído. É claro que isso não é uma prática comum, já que na sua ordenação ele jura fidelidade a Deus, ao seu povo, ao seu superior para toda a sua vida. Porém, vocação não aprisiona, ela liberta e ela então permite que nós sigamos o nosso caminho, cumprindo a vontade de Deus, segundo os seus sonhos para nós. A essência do sacerdócio é uma só: seguir o exemplo e o ensinamento de Jesus como primeiro, sumo e eterno sacerdote. Porém, existe uma diferença entre padres seculares e padres religiosos. Padres seculares são aqueles que estão e pertencem a uma diocese e devem obediência ao seu bispo. Padres religiosos pertencem a um carisma, pertencem a uma família e devem obediência ao seu superior. Pode ser que no discernimento vocacional e na vivência desta vocação, desta mesma vocação sacerdotal, um sacerdote que é diocesano se sinta atraído a um carisma específico e queira se tornar padre religioso, como também é possível o contrário. Um padre que é religioso, vendo que este carisma já não corresponde mais com seus anseios, possa vir a se tornar um padre diocesano. Tudo isso, é claro, com o acompanhamento seja da diocese, seja da congregação, para que esse processo aconteça com tranquilidade. Para um padre diocesano que deseja se tornar padre religioso, ele precisa conhecer o carisma, precisa fazer essa experiência até poder professar os seus votos nesta congregação. Para um padre de congregação pertencer a uma diocese, ele também passa por um período de experiência até que ele se submeta a um processo chamado incardinação. Mas, padre, o que é incardinação? Incardinação é um processo onde o candidato ele é adscrito a uma diocese, a uma igreja particular. A adscrição significa fazer parte, ser acolhido como membro. Família. Sejam padres religiosos ou padres diocesanos, não é normal que nenhum deles vivam com a sua família de origem. Porém, preciso entender, meu irmão, minha irmã, e confortar o seu coração, você que é sacerdote, você que almeja ser sacerdote, que você nunca estará sozinho. Somos família de Deus, somos irmãos em Cristo. O próprio Jesus nos ensina no seu Evangelho que é preciso alargar o coração. Naquela passagem onde ele é avisado por um dos seus discípulos que sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com ele, Jesus vai responder: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que se abrem a viver a vontade de Deus, a cumprir a sua palavra. Por isso, você que pretende ser sacerdote, você que já é sacerdote, você renunciou a ter uma família pequena, restrita, para ter uma família numerosa e grande, que é a família que Deus concede a você. Meus amigos, espero que estas perguntas e respostas
tenham ajudado você a conhecer um pouco mais sobre a missão e vocação dos sacerdotes. Contamos com a sua oração, rezem pelos sacerdotes, rezem pelo nosso querido Papa Francisco e nós rezamos por você pelo seu discernimento vocacional. Esperamos você no próximo vídeo. Até lá!